alma de sonhar te anda perdida. Ai, aquela música. É letra de Flor Bela Espanca com música de Fagner. Minha alma de sonhar te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. E o final é: podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Por que eu estou cantando Flor Bela Espanca? Flor Bela Espanca, poeta portuguesa, musicada pelo Fagner, um dos objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje, que é jornalista, mas não jornalista de jornal impresso. É um ícone da televisão brasileira. Ela que já esteve na TV Globo, na Globo do Rio, na Globo News, e que foi estagiária também aqui na nossa TVC, formada em jornalismo, e foi da TV Diário, foi da TV Assembleia, com tantos programas de entretenimento, de entrevista, de música. E ela hoje aqui no nosso canal 5 apresenta pelo menos 2 programas, o Giro Nordeste e o Cordas que Falam. Eu me refiro a ela, Carla Soraya. Que linda, até o nome é lindo. Ah, obrigada. Carla Soraya. Eu antes me implicava com esse nome. Por quê? Porque era muito diferente. Todo mundo tinha nome Juliana, Patrícia, e eu era Carla Soraya, eu tinha 2 nomes. Quem tinha 2 nomes eram os meninos, que era João Pedro, Pedro Paulo, né? Luiz José, alguma coisa assim, mas Ana Paula era o nome mais, o nome composto, né, feminino, mais comum que tinha. Carla Soraya era muito diferente. Mas aí depois eu passei a gostar da sonoridade dele. Exatamente. E pela diferença e pela sonoridade. São 2 nomes fortes. 2 nomes fortes. Né? Carla. Carla é um nome Soraya. forte. Sabe, quando a pessoa me chama de Carla, eu fico assim meio incomodada, porque eu acho que está querendo brigar comigo. Porque o nome já vem. Quando Carla. é Soraya, não, parece Soraya que tá mais parece suave. que é mansa, mas suaviza. Mais suaviza. Mas você já se imaginava, você nunca trabalhou em jornal impresso, né? Não, eu costumo dizer que o jornalismo me chamou, mas foi logo o jornalismo de televisão. Desde o primeiro momento, quando eu cheguei na faculdade, todo mundo falava, você vai trabalhar no Jornal O Povo, no Diário do Nordeste, tinha Tribuna ainda, né? Sou do Estado. Né? E aí eu ficava, qual será que eu vou? Qual será desses que eu vou? Mas a oportunidade que apareceu foi, primeiro, uma campanha política, que me chamaram para fazer uma campanha política, me selecionaram ainda como estudante de jornalismo para trabalhar numa campanha política. Depois eu vim para cá para fazer o estágio. Né? A gente tinha os estágios. E quando eu comecei a trabalhar, eu não consegui mais fazer o estágio em jornal e nem em rádio. Porque já estava... E eu fiz cadeiras complementares para fechar o número de pontos, né, que a gente tem que ter na faculdade. E acabei não fazendo. Fiz a entrevista do professor Ronaldo Salgado, foi uma experiência maravilhosa. A gente entrevistou assim, nomes fantásticos, entre eles o falecido Juracy Magalhães. E acabei não indo. Depois eu vim para cá, daqui eu já voei para a TV Verdes Mares. Não, primeiro a TV Verdes Mares. Você fez, eu tenho até aqui uma relação de programas que a Carla Soraya apresentou. Primeiro o Assunto de Mulher, que depois mudou de nome, né? Foi assim. Primeiro foram acho. programas esportivos, depois telejornais. Depois telejornais. Aí depois, quando a TV Diário surgiu, aí o doutor Mansueto Barbosa passou por mim no corredor que a gente tinha, ele olhou para mim e disse assim, eu quero você quinta-feira lá em cima, que era onde estava acontecendo as reuniões da TV Diário. Aí o que foi que eu fiz? Achando que era alguma coisa errada. Eu sempre acho que é alguma coisa errada que eu fiz, que eu sou muito estabanada. Aí ele disse, não, eu quero que você vá apresentar um programa mais diferente do jornalismo. Porque você no jornalismo, eu acho que você precisa se soltar mais em outras... Você migrou do jornalismo, do esporte, né? Dos programas de esporte, para o entretenimento. Aliás, essa tem sido... Mas na verdade não foi assim... Não, eu sei, não foi uma migração tão rápida. Tão rápida. Teve eu digo, mas do ponto de vista assim, macro, esse tem sido um caminho recorrente de jornalismo. Por exemplo, você tem a Fátima Bernardes, que saiu do jornalismo e foi para o entretenimento. Você tem o Bial, por exemplo, né? Que era um repórter de jornal e depois, agora tem um homem de Big Brother, depois um homem de programa, de entrevista, substituído o Jô Soares. Então, eu acho que... Eu só não ganhei os cachês deles, mas... Mas eu acho que essa tem sido uma recorrência, não? E foi uma coisa assim... O jornalista se transformar num apresentador. O seu Mansueto, ele era visionário nisso. O seu Mansueto, ele tinha uma visão acima de qualquer outra
pessoa que eu conheci, né? Pelo menos dizem que o Edson Queiroz, né? O fundador do grupo Edson Queiroz, do grupo Verdes Mares, ele também era visionário, e o seu Mansueto acho que pegou um pouco disso dele também, e os dois tinham essa visão já à frente. Mas são posições completamente diferentes, você diria, Carla Soraya? O repórter e o apresentador. Sim, completamente diferente. Não dá para forjar. Não, é assim... Não dá para inventar. O pessoal chega nas emissoras... São competências específicas. São, mas assim, você consegue conciliar, mas você tem que ter uma certa adaptação. É quando você vai para o rádio, você tem uma linguagem. Quando você vai para a TV, você tem outra. E quando você está no jornal, outra completamente diferente. Assim quando você é repórter, você tem que se comportar de determinada forma. E quando você é apresentador, é outra postura. E a Carla Soraya se pensava diante da câmera, porque eu que conheço você faz algum tempo, sei que você se diz tímida, recatada, sem muitos arroubos, e de repente você é obrigada a se expor, a falar, a sair de um script mais Primeira vez que eu fiquei preparado, A primeira vez que eu fiquei diante de uma câmera, eu tremia dos pés à cabeça. Se eu também não tiver aquele frio na barriga quando eu for gravar, quando eu for fazer alguma coisa ao vivo, também é melhor eu desistir, porque se você não tem mais a emoção com o que você está fazendo, você precisa mudar o seu foco. Então, mas hoje eu já costumo lidar mais com isso. Mas se eu for parar para pensar, por exemplo, na época da TV Diário, a gente tinha a nossa audiência aqui, mas tinha uma audiência no país. E a gente só foi ter noção disso quando começaram a chegar os e-mails de cidades que a gente não tinha a menor ideia que existia. Cartas, eu recebia carta de um senhor de Diamantina. Ele dizia, eu sou aqui da cidade de Juscelino Kubitschek, eu tenho 89 anos, eu lhe assisto todos os dias. Gente, meu Deus, se você for parar para pensar na quantidade de pessoas que está lhe olhando, lhe observando e também lhe analisando, você não abre a boca. Você fica quietinho, porque hoje em dia, ainda mais, tem muita censura de todos os lados. Você tem que ser totalmente correto, você tem que ter uma postura firme, mas também sem machucar, magoar, sem levar algum tipo de preconceito adiante, porque hoje você tem não só a televisão, rádio e jornal, mas você tem as redes sociais para te policiar. E o mundo também, que admitia determinados recursos de fala, algumas expressões, mudou. E o apresentador, como um representante público, não é, daquela emissora, deve ter cuidado exatamente para não ferir susceptibilidades, sim, não é? Exatamente. Agora, você se imaginava, eu acho que, veja, como eu sou dialético em tudo, eu acho que essa sua timidez, eu vou fazer aqui uma tentativa de análise, ver se você concorda em relação a você. Porque você passa... Ela te ajudou, eu acho, quando você administrou essa timidez para se expor, entre o se expor e o se conter, porque transformou você numa jornalista muito ponderada, muito calma, que passa calma, não é uma pessoa pilhada, não é? Você não sou pilhada, mas às vezes eu fiz muito programa ao vivo. Muito... Eu fiz muito programa ao vivo de e pensamento. Assim, programa ao vivo acontece de tudo, você sabe, né? E, vixe, nossa, acho que eu me desorganizei aqui. Você é linda sempre, Carla Soraya. Eu tinha um programa que era a tarde inteira. E eu tinha que falar a tarde inteira. É o Tarde Livre? O Tarde Livre. Estava na TV Diário. Na TV Diário. Tarde Livre, que antes era assunto de mulher e mudou de nome, porque eu tinha muitos telespectadores homens que diziam que não iam falar que assistiam o... E você tinha telespectador homem, porque... Podemos colocar, então, o segundo objeto, os 2 segundos, os 2 segundos é ótimo, os 2 que se referem a este segundo tema, que é a sua relação com o futebol, não é isso? Foi pelo futebol que eu comecei. Você começou como repórter? Foi. É mesmo? Eu fui chamada... Olha aqui, a Brasil das 15 Copas, do livro do Ayrton... Que está, inclusive, dedicada a ela. É verdade, está dedicada a ela, um grande pesquisador da história do futebol, sobretudo das Copas no Brasil e no mundo, não é? E depois um outro livro chamado Gírias e Verbetes Futebolísticos. Esse foi na época que eu fui, a gente fazia intercâmbio na Globo, né, na época do esporte, e aí eu fui para lá e quando a gente voltava, eles mandavam, tipo um kitzinho, né, de lembrança do curso que a gente fez. Será que você ainda sabe? Vou abrir aqui. Abre aí. Assim, ali atrás, assim. Algumas já nem são mais tão usadas. Nem são mais, né? Deixa eu ver. Negão.
Ai, meu Deus. É muito Negão difícil. não pode ser usado mais. Não pode ser usado mais. Apelido carinhoso dado a Pelé, enquanto durou sua carreira. Hoje, quase sempre é o zagueiro negro que se destaca pelo físico avantajado. Quer dizer, já porque foi por acaso aqui que peguei, e aí tem um mote bom, um ensejo bom para conversar. É que não conseguimos, apesar de todo o politicamente correto, não conseguimos ainda extirpar dos estádios os preconceitos raciais com os jogadores. Nem aqui, nem no mundo nem no mundo afora. inteiro, as pessoas sendo agredidas na Europa e fora da Europa, nos Estados Brasileiros Unidos. sendo chamados de macaco. É verdade, Né? é verdade. Bananas sendo jogadas nos estádios, né? Mas é uma espécie de dicionário de gírias futebolísticas. E imagina, aqui já é outro tema, que para uma repórter cobrir um mundo predominantemente masculino, pelo menos da grande mídia, embora tenha jogadoras, claro, excelentes, como a Marta. Agora, né? Agora. Mas naquela época era muito mais difícil você se deparar com uma jogadora. E você convivia com homens, pelo menos 22, no mínimo. 11 de um lado, 11 de outro. O juiz, os Ainda tem bandeirinhas, o bandeirinha, os técnicos, tudo homem. auxiliares. Não, e os como é que chama? E os torcedores. Os torcedores. Os torcedores. Imagino... Na época eu tinha uma relação muito boa com os torcedores. Inclusive, o Guto Benevides, que lembra de uma história assim que me deixou com muito mais vergonha ainda. Teve um torneio aqui chamado Flamengo, Palmeiras e Borussia. Promovido aí pelo pessoal que hoje faz o Fortal, na época era Siriguela e tal, não sei o quê, eles não eram unidos, né? Mas se uniram para fazer essa promoção. Acho que era alguma coisa que tinha a ver também para chamar para o Fortal. Eu sei que era um torneio, Flamengo, Palmeiras e Borussia, do nada realizado aqui em Fortaleza, em pleno Castelão, antes da reforma, com um público muito maior do que o que pode hoje. E o Gomes Farias, deputado, candidato, resolveu fazer uns lencinhos carimbados com o brasão do Flamengo, do Palmeiras, e do Fortaleza e do Ceará. E uma revoada de helicóptero jogou aquilo em cima do Castelão. Aí foi aquele Deus nos acuda, o pessoal querendo pegar. E caiu. Tinha uma geral, que era mais próxima do gramado. E muitos caíram ali perto de onde eu estava. Aí um torcedor da geral disse assim: Carla Soraya, pega aí esse moleque do Flamengo. Do Flamengo, joga pra mim. Aí eu caí na besteira de pegar o lenço e jogar. Daqui a pouco o outro pegou. Ai, manda um pra mim também. Aí eu comecei a pegar os lenços e jogar pro pessoal, né? O jogo não tinha começado ainda. Daqui a pouco, valeu, gostosa. Aí eu já fiquei assim. Daqui a pouco, gostosa. O Castelão inteiro dizendo: Soraya, gostosa. E eu entrando num buraco interno. A gente ri, mas é uma... Se fosse hoje, era um assédio, claro, é uma sexual. A gente ri porque, pela sua situação que você está descrevendo. Eu fiquei assim, mas, aí nessa época estava o Tino Marcos. Algo absolutamente condenável. E lá também, mas Marcos, hoje seria, inclusive, passível de punição. Estava o Tino Marcos e o Marcos do Show. Os dois da Globo estavam aqui cobrindo esse torneio. Aí eles olharam para mim: nossa, você tá bem, hein? Se você se candidatar, tá eleito. Eu digo: mas eu quero sair daqui, pelo amor de Deus. Entrei só saí depois que começou o jogo, porque aí eles esqueceram da história, né? Mas eu não podia mais sair que tinha essa história do Castelão inteiro. E você se transformou em torcedora? Assim. Ou aquela velha história do repórter imune às paixões? Eu não me ligava em futebol. Para mim, era a Copa do Mundo e acabou. Eu não tinha essa... Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhuma preferência. E comecei a conhecer todas as pessoas dos 3 clubes praticamente que eu cobria todos os dias, que era Fortaleza, Ceará e Ferroviário. De vez em quando tinha o Icasa ainda, viajava para o interior para cobrir os times de lá também, o Tapipoca, que estava se destacando, mas era Fortaleza, Ceará e Ferroviário todo santo dia. Então, eu conhecia o massagista, eu conhecia o técnico, eu conhecia os jogadores, eu conhecia o pessoal dos bastidores, a Toinha do Fortaleza, o Manelzinho, o pessoal lá, o Dimas do Ceará. Então, assim, o Dimas no Ceará, o Guri, que era o César Moraes, no Fortaleza, e o Lula Pereira, no Ferroviário, eram, assim, os meus pais dentro do futebol, porque... Eu, às vezes, chegava muito tarde, não conseguia tirar algumas dúvidas com o meu próprio pai sobre o futebol, né? Às vezes só no final de semana, e no final de semana eu também trabalhava, porque tinha jogo. Então, eu chegava: seu Lula Pereira, olha, disse assim, eu estou com dúvida. Às vezes ele me contava e me dava dicas que ele não dava para os setoristas.
eu acho que eu me tornei filha deles também. Então, eu passei a ter uma relação de amizade com os 3 times, que assim, eu lamento que o Ceará tenha ido para a 2ª divisão, mas eu queria o Ferroviário na 1ª divisão. E não foi uma escolha sua, o mundo do futebol? Não. Cobrir futebol não foi uma escolha sua? Foi uma escalação? Uma escalação. Uma escala de trabalho? Não, foi uma escalação. Eu vim para cá, era estagiária, e tinha uma repórter que ia fazer uma matéria no final de semana, mas ela adoeceu. Aí o Marconi Alves disse, Carlinhos, eu sei que você é estagiária e tal, não sei o quê, mas eu estou precisando de uma pessoa porque é um voo de ultraleve, a gente vai fazer sobre esse esporte que as pessoas têm aqui em Fortaleza. E eu não tenho ninguém, tentei falar com outras pessoas e eu só estou conseguindo falar com você. Você pode vir fazer a matéria para a gente? Você grava a passagem, nessa época eu ainda não aparecia, a passagem é aquele momento em que o repórter aparece na matéria. Você grava a passagem, a gente monta, e depois eu te mostro para a gente ver o que é que estava certo, o que é que estava errado. Vai ser mais uma experiência para você. Não, tudo bem. Aí vim no domingo, fiz a matéria, voei, coloquei o cinegrafista para voar. Ele morria de medo, igual a mim, mas voou também. Escrevi o texto, gravei o off, fiz a passagem. O Marconi Alves montou a matéria. Ele gostou da matéria e mandou para a TV. Para a TV, na época, era a TV educativa, né? Mandou para a TV educativa. E todo mundo adorou. Aí disse, que legal, quando tiver outra matéria, bota ela para fazer e tal, não sei o quê. Só que o pessoal da Verdes Mares também viu e gostou. E aí o Mancini, Giacomo Mancini, que hoje está na Bahia, e o Paulo César Norões, que era o editor de esporte da época, perguntaram, olha, a gente tem uma vaga aqui para repórter, mas é para esporte. Aí eu lembro que um dos dois me disse assim, não esqueça que a oportunidade é um cavalo que passa selado na sua frente, só uma vez. Pode ser que ele não passe de novo. Aí eu falei, bom, se vocês aceitarem que eu aprenda junto com vocês, porque eu não sei muito de futebol, eu aceito o desafio. E era para eu cobrir um mês de férias. E só ficou. Que antes de terminar o mês, a Giza chegou para mim e disse, olha, você tem, traga a sua carteira de trabalho. Eu disse, mas eu não tenho carteira de trabalho. Você não tem carteira de trabalho. Vamos providenciar a sua carteira de trabalho. Eu disse, mas por quê? Não, porque você vai ser contratada. Eu vou ser contratada. Para fazer esporte. Mas essa é uma tendência, você se referiu ao fato de que colocou o repórter para voar, quando ele cabia, digamos, no jornalismo mais tradicional, apenas cobrir o voo de outra pessoa. Há uma tendência à dramatização da cena, a colocar o repórter, é uma tendência mundial, mas no Brasil isso se fixou de uma forma, viralizou e parece uma fórmula irrecusável, de colocar o repórter em situação. Eu acho que às vezes tem um certo exagero. Há um exagero nisso, né? Por exemplo, ao invés de cobrir a chuva, o repórter vai lá e mete o pé na lama e fica molhado, igual a todos os outros. Você vai cobrir ciclismo, o repórter tem que pegar a bicicleta e viver a experiência do ciclista. Há uma tendência à dramatização, à novelização da reportagem. Porque isso pode depois, eu acho que criar uma situação dramática. Que cria essa situação para depois se tornar um meme, para se destacar. Eu vou andar nessa bicicleta no meio da chuva, porque se eu levar uma queda, eu vou viralizar, eu vou ficar famoso no TikTok, no Instagram, nas redes sociais e tal, não sei o quê. E a outra coisa gravíssima é Mas que... eu não sou contra quem faz, né? Sim. Dependendo do programa a qual você vai, para o qual você vai fazer aquela matéria. Depende do formato, do estilo, do interesse. A liberdade daquele programa. Agora, quando é o jornalismo mesmo, quando aquilo vira padrão, né? Eu acho que você tem que... Eu aprendi na faculdade, quando eu estive na Globo, o repórter não é atração. A matéria, o assunto é que é de interesse da população. Mas nesse caso ele vira a atração, pois né? é. Porque ele vira a notícia. Eu lembro que você não podia... Você não está mais cobrindo alguém que andou de bicicleta. Você está cobrindo você andando de bicicleta. Eu não podia, tinham normas. Na televisão não se usa listras, bolinhas, estampados, roupas muito chamativas. Você não pode usar, por exemplo, eu não poderia usar 2 brincos fazendo um telejornal. Né? Eu tinha que usar um brinco discreto. Eu não podia usar um anel, assim, alguma coisa, porque o anel você consegue esconder mais. Mas você tinha que ter o cabelo bem cortado. Hoje em dia, não. Você pode ficar à vontade, com a roupa estampada, com cores vibrantes, berrantes, acessórios que chamam mais atenção do acessório do que da pessoa. Você está ali para contar uma história.
não para aparecer na história. Mas muitas vezes, dentro dessa ideia de tornar-se a atração, e aí tem a ver com o livro que você trouxe, Gírias e Verbetes, que vão pontuando, cada objeto vai pontuando o nosso encontro aqui. Eu me lembrei de falar do seguinte, e queria que você comentasse, que muitas vezes não, já virou padrão, o repórter abdica de uma certa linguagem escorreita, de uma certa linguagem que se espera de um jornalista, para ir para a gíria e para os verbetes para popularizar muito. De quem está entrevistando. Por exemplo, eu estou entrevistando, um repórter policial está entrevistando, digamos, um receptador, ou um respeitador, enfim, alguém que está preso. Um transgressor da lei. Um transgressor da lei, melhor dizendo. E mais de uma certa, no nível vocabular de outra espécie. E ao invés, ela abdica do seu linguajar para usar o linguajar do outro, entende? De repente você vê uma jornalista que vem de um outro mundo. Não, tem umas coisas que eu não entendo, por exemplo. Sair do seu padrão linguístico e ir para um outro, para poder se comunicar com alguém. E daí você olha e não sabe mais quem é o delinquente, né? Que está infringindo a lei. Se é o cara ou se é o entrevistado ou se é a entrevistadora. Por exemplo, ou o entrevistador. Quem é repórter de polícia domina alguns artigos do Código Penal. 171, 3, não sei das quantas e tal. Mas o público o telespectador não sabe o que é 71. O entrevistado dele também sabe. Também sabe. Mas eu fico voando, boiando. Pois Quando a pessoa diz, você tem quantos artigos? Aí ele, tal. Por que não pergunta quais são os crimes que você está sendo acusado? Que é mais fácil de eu entender, que é receptação, que é não sei o quê, que é tráfico. Então, mas 371, 472, não sei das quantas. Eu acho que a popularização da televisão passou a exigir, inclusive dos repórteres e do jornalismo, um certo nível de linguagem que se apropria da linguagem daquele que está sendo entrevistado. E abdica, portanto, de um outro padrão vocabular. Eu gosto ainda mais do tradicional. Até porque ela me trouxe... Olha, eu abri o programa dizendo que estava com a poesia. Podem virar... E tu és como um Deus, princípio e fim. Por que você me trouxe a repórter do futebol, aquela que nunca passou pelo jornalismo impresso, me trouxe impresso o verso de Florbela Espanca? Porque eu amo o livro, eu amo o cheiro do livro novo. Eu fico com dó quando eu vejo meus livros, por conta do passar do tempo, vão ficando amarelos, né? Vão ficando cheios de pontinhos. Por que ele não continua? Eu guardo na minha estante. E por que a Florbela Espanca, hein? Eu descobri a Florbela, por acaso, não sabia nem que essa música do Fagner era... Chama-se Fanatismo. Fanatismo, é. Eu não sabia nem que era dela, né? Então, na faculdade... Cheguei na faculdade, estavam cantando e tal, Florbela. E eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar sobre ela, sobre a vida dela, sofrida, uma mulher que amou demais. E, assim, eu fiquei encantada. Tem alguma coisa que você queira marcar aqui dela? Tem algumas coisas que eu já li, que eu já... Um verso que você quer trazer? Ele estava até marcado aqui. Florbela Espanca, e vamos ouvi-la dizer um trechinho, nem que seja. Não, cadê? Florbela. Eu abri com o Fanatismo por causa da música do Fagner, né? A música que o Fagner musicou, um dos poemas. Acho que dois poemas da Florbela Espanca, o Fagner musicou. Assim como musicou também um pouco da obra da Cecília Meirelles. Podem voar mundos, morrer astros. Que tu és. Mas essa é o fanatismo. Essa é fanatismo. É fanatismo. Você tem umas aqui. Eu marquei aqui. Diga lá. Os versos que eu te fiz. Os versos que eu te fiz. Florbela Espanca no diálogo. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim para te oferecer. Tem dolências de veludos caros, são como sedas pálidas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Mas, meu amor, não tos digo ainda que a boca da mulher é sempre linda, se dentro guarda um verso que não diz: amo-te tanto e nunca te beijei. E esse beijo, amor, que eu não te dei, guarda os versos mais lindos que te fiz. Não é maravilhoso isso? Lindo. Como é o nome? Os versos que te fiz. Os versos que te fiz. Página 176 desse livro aqui, que é a antologia dela. Uma boa parte da uma antologia. Uma antologia dela. De Florbela Espanca. Tem vários livros dela. E o que é que você acha que identifica tanto com a obra inteira da Florbela? Deixa eu ver aqui o livro, para ficar mostrando enquanto você faz uma peroração aí sobre Florbela Espanca. Eu acho a Florbela, ela viveu um tempo muito difícil para a mulher, né? O século
de opressão, em que as mulheres não tinham liberdade. E a gente hoje, às vezes, está até perdendo a liberdade que teve, né? Mas tinha muita opressão, os amores impossíveis, e ela traduzia tudo isso. Um beijo que ela nunca deu no amor da vida dela. E ela fez um poema desse. Imagina as dores que essa mulher não passava. Tinham revelações que ela não podia fazer, restrições. E até hoje você consegue ver isso no dia a dia de muitas mulheres. Então, eu acho que ela atravessou os séculos, vai continuar atravessando, porque o amor não morre, né? O amor é o que a gente tem de mais puro, é o que a gente consegue ter de mais profundo. Eu diria, então, que não é identificação, é sororidade. Quer Sororidade. dizer, você não passou exatamente pelo que ela passou. Não, em alguns momentos em a alguns gente momentos passa, até porque você tem aquele amor que você não conseguiu, que nunca conseguiu realizar. Ou você realizou, mas acabou e você quer ter de volta, mas as circunstâncias separaram. Então, assim, em cada momento da vida, se você pegar um verso ou a obra completa da Flor Bela Espanca, você vai conseguir encaixar os versos que ela fez em momentos diferentes que você tem na vida. Pois é, mas independentemente disso... Porque ela passou por um turbilhão de emoções. Independentemente dessa identificação com, digamos, com a cronologia ou com os episódios, né? Umas peripécias que ela passou, há uma sororidade, que eu acho tão bonito. Sim. Quando você não se identifica com a determinada situação que alguém está vivendo, mas você tem a capacidade de ser solidária, de ser empática, mesmo não se identificando. De sentir a dor. De sentir a dor do outro, né? A dor do outro tem que me tocar. A partir do momento mesmo em que eu não tenha tido aquela dor. A partir do momento em que eu não sinto a dor pelo outro, em que eu não tenho essa empatia, em que eu não vou me solidarizar com essa pessoa, eu deixei de ser humano. Eu acho que até os animais, você vê os animais, um cachorrinho que vê o outro doente, ele vai lá, lambe, ele tenta afastar, você vê uma certa sororidade, empatia, solidariedade, carinho. A gente não sabe o que o animal, você diz que o animal é irracional, mas muitas vezes tem homens mais irracionais do que animais, né? Às vezes existem aberrações da natureza. Eu costumo dizer que uma pessoa que não consegue ser solidária com a dor do outro, você vê uma pessoa sofrendo, seja por doença, seja por amor, seja um amigo seu que está sofrendo porque terminou um relacionamento, você vai lá, você vai ajudar. Imagina você não ter esse tipo, você é uma pedra. Eu não quero ser pedra, eu quero ser vento. É bom ter, espalhar amor. Não quer para espalhar amor. Vento. Nós estamos então conversando com alguém que tem sororidade, que é a solidariedade entre as mulheres, né? A situação das mulheres, de compreender que mesmo que eu não esteja, digamos, numa relação tóxica, eu tenho que ser solidária com aquela mulher que tem, mesmo que independente da minha biografia, né? E é muito bonito isso. E ela, digamos, traduz isso pela paixão, quando ela vai explicar a sua paixão por este livro que ela trouxe. Eu me refiro aos livros e aos objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje, que é a senhora do microfone, a comunicadora, a jornalista, a radialista, a cerimonialista e a apresentadora. A nutricionista também, é a nutricionista. Eu falei só das partes da comunicação. Mas, enfim, a comunicação não é só do comunicador, né? A comunicação é algo inerente ao ser humano, inseparável do ser humano, né? A gente só se pensa através do olhar do outro, do olhar que nós pensamos que o outro tem sobre nós. E é um pouco sobre isso nós vamos conversar no próximo segmento do programa Diálogo com a nossa dialogadora de hoje, que é a jornalista Carla Soraya. A dialogadora de hoje me trouxe 2 objetos que têm a ver com um dos programas que ela apresenta aqui no nosso canal 5. O programa se chama Giro Nordeste. Ela me trouxe 2 símbolos do Nordeste. Olha aqui, um cactus, né, uma planta, e as carrancas dos barcos, né, para assombrar os malassombros das viagens pelos rios. A carranca maus espíritos. E os maus espíritos e o nosso cactus. Eu me refiro a ela, a jornalista, a nutricionista, a apresentadora, recepcionista. Não é recepcionista, não. Mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia, mas é recepcionista também. Não, né? recepcionista só é a que recebe o público. É a verdade, é a mestre de cerimônia. E aqui na nossa TV você faz 2 coisas, pelo menos. 3.
3? Tem o Hora Ceará. Lembra que às vezes eu te É interrompo o aqui? Hora Ceará, é verdade. Tem um pequeno... É verdade. São participações pontuais, não é? Os boletins pontuais, assim, do Hora Ceará. Mas tem os 2 programas, assim, digamos, de maior duração, que são que tem a ver com esses 2 objetos que ela me trouxe e dos quais eu queria que ela falasse. O cactus e as carrancas. E o programa se chama Giro Nordeste. Giro Nordeste surgiu junto com o cacto para mim. Porque surgiu durante a pandemia. A gente não podia fazer muita coisa durante a pandemia e a gente foi se virando como podia. E nessa época surgiu a ideia de fazer um programa que integrasse todas as emissoras públicas do Nordeste, um pool de emissoras, para discutir problemas da região, para discutir questões sociais, econômicas, políticas, culturais da região. E você é representante do Ceará. E eu representando o Ceará nessa época. Aí veio a pandemia. O programa ia ser feito daqui, com a estrutura daqui, mas aí a pandemia impediu. Então, cada um dos jornalistas, né, cada emissora designou o seu jornalista. E a gente fazia de casa, através de videoconferência, junto com o entrevistado também por videoconferência. E ainda hoje continua. Mas o cacto surgiu também nessa época, porque naquele isolamento total, as pessoas ficaram assim, o que é que eu vou fazer, o que é que a gente faz? E eu passei no supermercado e vi um cactozinho. Achei muito fofinho. E eu não lido muito com as plantas da forma correta, porque elas morrem com muita facilidade. E os cactos começaram a resistir comigo. Então, eu comecei a fazer coleção de cactos. Então, na entrada do meu apartamento tem uma bancada que tem vários vasinhos de cactos pequenos, em que eu cuido, coloco a água uma vez por semana. Não morre nenhum morreu até hoje. Mas antes de ter os cactos pequenos, eu tive um mandacaru grande na minha casa. E eu achava bonito aquela resistência. Ele floriu uma época do ano, antes da pandemia. E eu sempre gostei dele. As outras não conseguia manter as plantas, porque elas morriam. Mas os cactos continuam lá. Resistiram a mim, resistem a qualquer coisa. Resistem às intempéries do clima, imagina, a você. A sua falta de cuidado que você acha que tem? Na verdade, não tem aquela história que tem gente que tem a mão também. boa para a planta, né? Bota um galho ali, no outro dia já floriu, já tem raiz e tudo. E você tem uma certa dificuldade? Eu tenho dificuldade, eu não consigo. Eu tento fazer... E acho que o cacto se sobrepõe. O cacto resistiu. Ele inclusive armazena água, né? Ele é o símbolo. Sim. E ele continua verde, e você não pode mesmo na maior muito, seca, na maior estiagem. Você não pode dar muita água para ele, porque ele morre encharcado. E você trouxe por quê? Para pautar que tema? Para mostrar a nossa resistência nordestina. Resistência. Para mostrar que a gente consegue ser verde na vida das pessoas também, dependendo de como você possa lidar com os seus problemas, com os seus espinhos, com as flores da sua vida. Com as carrancas. Espantando mal olhado. Eu tenho essa do questão São Francisco, mística, né? Do Rio São Francisco. Do Rio São Francisco. Essa daí eu comprei em Pernambuco, quando eu fui ainda estudante de turismo. Sim, porque você foi estudante de turismo. Você terminou o curso de turismo? Terminei na escola técnica. Então você ainda chamava escola técnica. Turismóloga. Turismóloga. Turismóloga, nutricionista, jornalista, radialista e mestre de cerimônias. Por pouco também não sou administradora. Por quê? Porque eu não gostei da faculdade. Tentou fazer também administração? Fiz ainda 2 semestres, mas não gostei muito não. Mas a sua profissão mesmo é a área da comunicação? A comunicação me suga, entrou no sangue, virou, tá fazendo parte do meu DNA. E aí você teve vários programas e um deles, ela me trouxe um objeto que é referente a um deles, que é o Almanaque Cultural. Olha aqui. Que é dirigido lá, foi dirigido, o programa não existe mais, pelo Augusto Abreu, não é? Acabou durante a pandemia. Ficou com as reprises. É a direção do Augusto. Augusto Abreu, querido Augusto Abreu. Eu me lembro que eu participei do programa. Sim, você foi. Era um programa de variedades, não era? Sim. Você foi para o Almanaque, mas você foi também para o Tarde Livre, você foi para o Estúdio 22. É verdade. Para o Estúdio Arte. Deixa eu ver aqui o nome dos programas que eu anotei. Olha, deixa eu ver. Sempre que tinha um espetáculo novo em cartaz, eu recebi o Ricardo lá Guilherme. Divulgar, claro. Olha, Almanaque, de um desenho aqui do Valber, né? No programa Leroy White, do programa do Falcão. Foi em 2013. Aqui do nosso canal 5,
que ele coloca ela como uma espécie de alquimista. Porque na época eu estava fazendo o curso de nutrição ainda. Ele nutrição. colocou o microfone mexendo a panela. O microfone mexendo a panela, o caldeirão cultural. Almanaque cultural. Na época eu estava de cabelinho curto. De cabelinho curto, com esse sorriso. Mudo demais esse cabelo. Então ela fez o Almanaque Cultural, o Estúdio 22, na TV Jangadeiro, Tarde Livre também na TV Jangadeiro, que é um programa que antes se chamava Assunto de Mulher, e o Estúdio Arte. Mas ela participou também do Jornal do 10, lá no Rio de Janeiro, no Globo Rio e na Globo... Aqui eu e fiz aqui também. Jornal, que hoje é o CETV, primeira edição, segunda edição, né? Mas era Jornal do Meio-Dia, Jornal do 10, Bom Dia Ceará, fiz o Globo Esporte, o único programa que eu não fiz foi o Nordeste Rural. Porque na época que eu entrava de férias, era a época que a apresentadora de lá também entrava de férias. Aí eu não substituía. A ser repórter de jornalismo? Prefere jornalismo? Não, jornalismo é tudo. Mas, enfim, são todas as atividades que você produz. Mas, eu digo, você prefere ser mais apresentadora ou a jornalista de repórter, digamos? Não tenho. Né? Eu gosto de estar onde o acontecimento, o fato está se movimentando. Tem eleição, eu quero estar envolvida de alguma forma na cobertura da eleição. Por exemplo, você aqui no Canal 5, você tem o Giro Nordeste, que é um programa de entrevistas, né, de interação, de assuntos, de debates, mas tem também o Cordas que Falam. Sim. Um programa de música, arte. De violão, de arte, uma espécie de serão, não é? É isso que eu te digo, parece que, assim, eu não escolho. É o herdeiro do programa Ontem, Hoje e Sempre, do nosso Augusto Borges. Do Augusto Borges. Eu sou escolhida, porque o jornalismo esportivo chegou para mim... Do nada. Na escalação. Na escalação. O Cordas que Falam. O Cordas que Falam chegou também como um presente. Os programas de variedade e de cultura chegaram para mim através do Seu Mansueto, que viu em mim um potencial que eu não sabia que tinha. Quando ele disse, você vai apresentar um programa de cultura. Aí eu vou apresentar um programa de cultura. Depois chegaram para mim e disseram, você vai apresentar um programa de variedades. E aí eu lembro agora que eu fui numa faculdade e um dos alunos disse assim, olha, eu estava fazendo uma pesquisa, você começou a fazer programa de variedades aqui no Ceará antes mesmo que os jornalistas, como por exemplo Fátima Bernardes ou se transformassem, migrassem para essa transformação, né? Então, é verdade. As coisas chegam para mim como um presente. E a propósito de que você fica com um e eu fico com o outro. A propósito de que Carla Soraya, a nossa dialogadora de hoje, nos trouxe... Olha, e é alto o salto, hein? Nada, esse é baixinho. É baixinho? É porque eu tive um problema de hérnia de disco. E aí você usava mais alto ainda? Mais alto. Aí o médico disse, não use tão alto. Mas de vez em quando eu uso meus saltões. Que a Carla Soraya me trouxe um sapato? Por quê? Um par de sapatos, na verdade. Eu acho que isso aqui representa muito o feminino em todos os aspectos. O salto, a gente... manter nos deixa mais elegantes, nos deixa... O brilho do sapato, a mulher chega... Se a mulher souber brilhar, ela vai encantar muita gente. Não só pela beleza, pela postura, pela elegância, mas também pela inteligência. A gente tem que priorizar também a inteligência. E nós estávamos falando exatamente dessa solidariedade entre as mulheres, a sororidade. E o sapato... E aí você volta ao tema do feminino. Eu gosto de sapatos bem diferentes. Quanto mais diferentes, estranho, estiloso, eu gosto. Mostra o sapato esse aqui... Mostra o sapato esse aqui tá básico. Porque, não tá não, porque eu ia colocar esse aqui. Você ia colocar esse? Por que não coloca agora? Pois eu vou fazer vamos colocar. Porque agora eu tenho mania de tom sur tom. Jogar isso pra cá. Mania de tom sur tom. Mas também cabe esse outro que você tá. Você tá no porque eu tô sapato no nude. bege, é isso? Nude. É um nude, agora chama de nude, é? Chama nude. Não dá pra eu afastar aqui, peraí. Vou virar aqui. E agora vai colocar outro. Exatamente. Elegantíssima. E a apresentadora vira modelo, as pessoas copiam o corte de cabelo. Sim. Olha que lindo. Tá mais linda ainda, hein? Carla Soraya me trouxe também a lei do sapato. Deixa eu falar uma coisa, você falou dessa história. Eu acho que a mulher também não pode se prender a determinadas coisas. Por exemplo, a gente falava nos bastidores sobre cabelo. Sim. Sobre o grisalho, sobre o cabelo, o tom do cabelo. Eu, assim, nunca me prendi a cabelo. Eu comecei na televisão com o cabelo cacheado, preto. Juba, volumosa. Hoje não é mais tanto assim, porque por problemas hormonais eles vão mudando, né? Quando eu engravidei, ele ficou todo liso, como era quando eu era bebê, quando eu era criança. Mas meu cabelo cacheado. Então,
teve um encontro aqui de jornalistas e que quando viram meu cabelo, na década de 90, cacheado, preto, na TV, eu só ouvi nossa, aquele espanto. Hoje em dia, não, você vê mulheres maravilhosas com seus cabelos afro, armados, cheios de volume na TV e ninguém se importa mais com isso. Mas naquela época, o que aconteceu? Esticaram o meu cabelo, cortaram o meu cabelo. Aí, a partir daquele momento, eu usava, quando eu era adolescente, eu usava o cabelo curtinho. Eu disse, quer saber de uma coisa? Cabelo cresce, cabelo muda, cabelo se pinta. Eu vou mudar o meu cabelo de vai. Então, eu tive cabelo cacheado, tive cabelo bem curto, tive cabelo comprido só na frente, curtíssimo atrás, tive cabelo vermelho, cabelo loiro. Agora eu estou nessa fase. Estou achando que vou fazer outras mudanças aqui nele, mas não sei ainda direito o que é. Mas é linda essa quebra de padrões, né? Porque você fica Nos anos 80 você tinha um padrão, inclusive no jornalismo e na eu usei aquele cabelo que chamava poodle chororó, que você tinha uma trompa aqui. Poodle chororó. Porque aqui em cima era todo fofinho e aqui tinha um rabinho do Chitãozinho Chororó. Do Chitãozinho Chororó. Que era moda. Depois eu tive o cabelo todo cheio. A Gal Costa, que partiu, infelizmente, aquele cabelo da Gal Costa, todo mundo... Meu Deus, eu queria que meu cabelo fosse mais cheio como o dela, porque eu queria assanhar o meu cabelo. E assim, não podia. Tinha que ser um cabelo comportadinho. Então, eu faço escova, eu corto, eu pinto. Mas tem mulheres, não, que se prendem. Meu cabelo tem que ser assim, liso, não pode sair do lugar, tem que ser bem cortado, não pode aparecer fio branco. Quando começar a aparecer os primeiros fios brancos, eu acho que eu vou deixar que nem aquela do Diabo Veste Prada. Sim. Prada. Porque eu acho lindo. A Lena Chimenez com o cabelo branco dela aqui. Linda. Tem um cabelo maravilhoso. Então, assim, eu gosto de passar por transformação. Pintar de rosa. Você assumiria, então, o cabelo branco? E será que o jornalismo... Não sei se o jornalismo deixaria, mas... tem isso também. Os padrões jornalísticos deixariam. Porque, assim, a transição para o cabelo branco... a transição para o cabelo branco, ela é mais complicada quando você pinta, né? E eu tenho um cabelo muito preto, então ele tá dessa cor aqui, mas se você for procurar aqui na raiz, ele já está começando a ficar preto, a raiz. Então, você tem que começar a retocar. Mas eu não tenho apego com o cabelo. É isso que eu queria dizer, que as mulheres se desapegassem, até para a gente ser mais sustentável. Porque você gasta muita água, você gasta muito shampoo, você suja a natureza. Vamos mudar o cabelo. Já disseram que daqui a alguns anos o ser humano não vai ter cabelos, né? Então vamos começando a acostumar. Há apresentadoras, por exemplo, como a Hebe Camargo, que tem um cabelo originalmente preto, né? Tinha. E passou a usar, depois que loira virou, sempre. quando ela era só cantora, era cabelo preto. Quando ela virou apresentadora, um desses diretores de televisão disse, não, você fica melhor o cabelo preto. Depois há quem diga que também há como a Ana Maria Braga, que tem uma moldura preta e atrás o louro. Toda arrepiada. Ela dá um outro toque. Então, há essas definições. Eu adoro quando a Ana Maria Braga entra no programa, toda caracterizada de alguma coisa. Se vestiu de Madonna, se vestiu de... Então, assim, eu gosto quando ela pira daquele jeito. Eu acho maravilhoso. Mas você não é o seu estilo. Não, eu gosto. Você é sempre Carla Soraya, com as suas mudanças. Né? Mas se disser assim, vai entrar vestida de Malévola, eu me visto. Eu acho que tem aqui nos objetos, o último objeto antes do objeto surpresa, um conjunto de objetos, todos relacionados a um tema que me pareceu ser misticismo, religiosidade. Porque, vejam... Acho que é espiritualidade. Espiritualidade. Bom... eu disse o quê? Espiritismo? Não? Misticismo. Misticismo, ou religiosidade, né? Porque ela me trouxe Buda, alguns Budas. Eu acho fofos também, resolvi ter um de cada cor, achei lindo. 4 Budas, me trouxe Santo Expedito, aqui pisoteando um corvo. Um corvo, né? E com espada para ferir o corvo. Me trouxe Nossa Senhora de Fátima e me trouxe... Esses dois aqui que são Francisco e Jacinta. Falta só a Lúcia. Porque são os 3 pastores, né? Porque na época que eu fui para Portugal, era a época da canonização deles. Então, tudo que estava sendo vendido lá em Fátima era relacionado a eles. E são os dois que morreram, claro, que morreram antes da Lúcia. Morreram pequenininhos. A Lúcia foi longeva, né? Foi, até os 90 anos, 90 e tantos anos, ela virou freira, né? Isso. Que é a 13 de maio. 13 de maio, na Cova da Iria. 13 de maio, na Cova da Iria, na Virgem Maria, ave. Agora, os meus santos, são todos pequenininhos. E por que você me trouxe esse... ainda tem mais. Você me trouxe coisas... Deixa eu te contar por que meus santos trouxe são coisas pequenininhos. Aqui, eu quero acender essa vela, inclusive. Deixa eu acender. Acenda. Porque ela me trouxe um conjunto relacionado a... que ela preferia o quê?
espiritualidade. E aí eu queria que ela falasse sobre esse tema, espiritualidade. Carla Soraya. Eu tenho uma relação de admiração pela história dos santos, né? Do Calvário que muitos deles passaram. Tenho a minha relação com Jesus Cristo, com Deus. É bom quando ela começa a derreter, que ela tem um brilhinho. E o cheiro? Um cheiro, um perfume. Mas fala. Agora, quando eu era pequena, eu passei por uma situação que eu acho que isso é o que me faz comprar santos pequenininhos. A minha mãe tem Nossa Senhora de Fátima grande, São Francisco grande, tem... eu ganhei um Padre Cícero, mas não fui eu que comprei, eu ganhei e ele é grande. Mas os meus santos são pequenininhos. Quando eu era pequena, minha mãe foi para uma procissão na Igreja do Carmo e tinha Jesus Cristo crucificado. Quando eu estava no colo dela, nos braços dela, que eu olhei para cima, eu ouvi uma movimentação. Eu acho assim que a lembrança mais antiga que eu tenho na minha infância é isso. O Jesus Cristo crucificado, os homens parece que não estavam conseguindo segurar, né, sustentar o peso, e o Jesus Cristo começou a cair para cima de nós. Ia cair em cima. E eu comecei a gritar, me apavorar e tal. Então, desde essa época, eu tenho um certo medo de que eu vou chegar perto de uma estátua, de uma escultura de um santo, e ele vai se mexer. Eu tenho medo. Eu acho que ele vai mexer o olho. Eu acho que ele vai vir para perto de mim. Eu vou numa igreja, eu olho, eu rezo, eu oro, mas eu fico com um certo receio. Então, os meus santos são pequenininhos, porque eu sei que eles não vão mexer. Eles não vão se humanizar. Eu acho que foi um trauma que eu tive dessa situação, né? Eu ouvi muito grito, né? Porque ia cair o santo em cima de nós. Bonito, né? Então, os meus santos são pequenininhos. Eu acho da minha mãe, não, são aqueles grandes. Eu estou dizendo que é bonito no sentido de que aquilo que é sagrado, que é consagrado, virar humano, se humanizar, olhar para você, fazer uma interação coloquial. Eu sempre acho, eu sempre tenho essa impressão. E aí, para se prevenir disso, aí os meus santos são pequenininhos, eu faço as minhas orações, faço tudo. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelos orientais. Os orientais. Pois é, porque aqui nós temos cristianismo, e aqui está cristianismo também, o Santo Expedito, e aqui nós temos os orientais. Sim. Buda. Eu sou admiradora de toda a filosofia de vida dos orientais, de como eles encaram a vida, a morte, as relações, de como eles encaram a doença. Eu sou fã demais da acupuntura. Eu acho que ainda vou fazer um curso de acupuntura, vou ser acupunturista. Eu já fiz tanta coisa, vou fazer mais uma. Porque eles têm uma relação diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. Para nós, a morte é o fim, a gente tem que esperar uma nova vida, um apocalipse, o fim do mundo, para que a gente possa reencontrar aqueles que se foram. E eles não, eles parece que nunca perdem essa conexão com os que foram. Eles têm o Tai Chi Chuan para se conectar consigo mesmo. A gente vive numa correria louca. Eles têm essa correria, mas eles tiram um momento para eles. E a gente só consegue tirar esse momento quando a gente adoece. Quando a gente já está ali, o corpo já está dizendo, olha, chega, para um pouquinho, porque eu não aguento. E o oriental não. Ele faz aquela meditação, ele faz a conexão, ele acende um incenso, uma vela, ele faz aquela oração deles. Não sei se chama oração, né? Até porque eu nunca cheguei a ter uma conversa mais sobre esse assunto com uma pessoa oriental, né? Com um oriental. Mas eu ainda vou lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, para conversar com alguém sobre isso. No bairro da Liberdade. Eles têm rituais, né, com sons, com chás. Tem muita coisa que a gente precisa descobrir dos orientais que a gente precisa trazer para o nosso mundo ocidental. E ainda não trouxe, acho que nem 10%. E é interessante porque esses Budas aqui, eles estão reproduzindo aquela imagem dos macacos, se lembra? Uhum. De não falar, não ouvir e não... não ver, não falar e não ouvir, né? Aqui tem um que tapa os olhos, quer dizer, portanto... E tem um que está concentrado. E tem um que está concentrado, fechando a boca, né? Que também são movimentos que remetem à introspecção, a mergulhar no interior de cada um. E os outros dois não, braços abertos. E que muitas vezes vai contra o que a comunicação
o que a comunicação pede, que é exatamente que alguém Veja, fala fale e escute. Exatamente. É o contrário. Mas chega um momento em que há um encontro, né, mesmo naqueles que são expansivos e que precisam tanto da relação, da interação com o outro, de um encontro mais introspectivo, mais de mergulho na sua interioridade. Mas olha, é a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para você. E esse isqueiro Vou aqui eu faço passar... Não, esse isqueiro é para... Eu pedi, porque eu vi que tinha uma vela, e eu disse, então vamos acender a vela. Acender as velas já é procissão, já é profissão. Quando não sou eu, é Naralião. Então, acender as velas já é profissão, quando não sou eu, é Carla Soraya. Eu vou passar, então, o objeto surpresa para ela. Eu quero que ela passe o dela para mim, que ela entregou a produção. E eu vou abrir primeiro o dela. Pedir que ela não abra o meu, porque ela é a nossa convidada, a jornalista, a nutricionista, a turismóloga e a mestre de cerimônia de eventos, né? Que é a Carla Soraya. Vamos ver o que foi que ela me trouxe? Eu vou olhar daqui. Peraí, vocês vão ver. Ó, cuidado para não pegar fogo aí no Olha, papel. pega fogo. Olha aqui. O que tem aqui dentro, não sei. Vocês vão ver antes de mim. Olha aqui, o que é isso? Deixa eu ver. Chover. Uma ampulheta. Será que tem mais alguma coisa? Não. É só isso? Não, já é muito. O tempo, sou eu aqui identificando o que ela trouxe. Mas quem vai explicar é a própria Carla Soraya. És um senhor tão bonito quanto a cara do teu filho. Tempo, vou te fazer um pedido. Que pedido você faria ao tempo? Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Ai, deu vontade de chorar. Eu adoro essa música. Tempo. Outra bem o que eu lhe digo. Tempo. Oração ao tempo. O que eu pediria ao tempo? Diz o Vinícius. Pede ao tempo que pare. Né? O Vinícius tem um poema, uma música que ele diz isso. Eu diria, o que eu pediria ao tempo, sabe o que era, Carla? Ai, me emociona também. É que não doesse. Que ele passasse, como é que chama? É inexorável que ele passe, né? Mas que ele não doesse. Eu acho que a maior invenção do homem, do ser humano na Terra, foi a anestesia. Fazer o corpo doer, a alma doer. Mas aí eu devolvo a pergunta que me emocionou também a você e emociona também a mim e a você. O que você pediria ao tempo? Mas fala da dor também. A dor da alma é uma dor que não passa. Não passa, né? Não passa. A do corpo passa, né? Tem anestesia. A do corpo passa, tem anestesia, mas a da alma... Tem anestésico. Que o diga os depressivos. Analgésico, né? Os depressivos não conseguem parar a dor da alma. Às vezes só com a morte, né? Com o suicídio, que é uma solução. Solução não, é uma resolução violenta, agressiva. Eu vou perguntar o tempo onde foi parar, o tempo que disseram que a gente ia ter com a informatização, com a mecanização, com a aceleração de tanta coisa. Disseram que a gente ia ter mais tempo para a gente, para os que amam. Cadê esse tempo? E você acha que nós não temos a autonomia para administrar esse tempo? Não. Não. Não, a gente vive numa correria muito... Não, eu acho que com certeza muita gente tem essa impressão de que o tempo está passando mais rápido. E são as mesmas 24 horas, a hora continua tendo os mesmos 60 minutos, os minutos continuam tendo 60 segundos, o ano 52 semanas, 12 meses, mas ele está passando mais rápido. Por quê? Porque a gente está correndo mais do que ele. Eu trabalho em vários locais, eu saio de um canto, vou para o outro, vou para outro, faço um extra, eu tenho que dar atenção à minha mãe, à minha filha, à minha paixão. Eu consigo fazer isso em 24 horas, em uma semana, em um mês? E é tão lindo porque nós estamos falando de depressão. Depressão, às vezes, é tão mal compreendida, né? Estou aqui para aproveitar o momento para dizer que as pessoas têm respeito, não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de não sei o quê, né? É uma doença, né? Sim. É uma doença psíquica que, portanto, é preciso ter respeito pelas Tem pessoas. amigos, familiares procurar que tratamento, passam por isso. Para evitar aquilo que é tão condenável, que é o suicídio. Mas, enfim, mas mesmo essas pessoas precisam ser acolhidas para evitar que elas atentem contra a vida.
porque são pessoas que estão passando por problemas gravíssimos. Muito bem. Nos emocionamos. Já borrei aqui. Já borramos a maquiagem, mas agora eu trouxe um objeto surpresa, você vai olhar e vai botar a bola pra frente. Olha aqui. Olha o que eu trouxe para lembrar do tempo que você era repórter esportiva. Mostra cada um as suas paixões. Olha Diga que aí, lindo. quem são as paixões? Mostra aí. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mostra o Cristiano. Pra cá, Tá aí, pra cá. tá aí, tá aí lindo. Cristiano o outro. Ronaldo, maravilhoso. Depois atrás, quem é? Atrás, tá. O Sócrates, O doutor Sócrates, de Sócrates. que você é louca por ele, eu sei. Quem mais? Adoro. Zico. E o... E o Romário, que foi na época que eu comecei no esporte aqui. Então, entrevistei Romário, Branco, Bebeto. Mas eu acho que para falar de futebol, falta um objeto surpresa. E eu trouxe Falta também. outro? Trouxe outro. A bola! Eu te trouxe a bola. Esta bola. Uma de várias, né? Porque tem a bola de futebol, a bola de vôlei, a bola de basquete, a bola do futsal, que é diferente da bola de futebol. Essa é futebol. A bola de ping-pong, a bola do tênis, o que mais? Ai, muitas bolas. E que lindo, porque o círculo, me parece, todos os estudiosos místicos e não místicos, é o símbolo da figura perfeita, É a né? figura perfeita. Da figura perfeita, é o círculo, perfeita. né? A o esfera. início, o meio, o fim. E ao mesmo tempo ela não tem começo nem fim, né? Ela é toda. E ela gira, você está em alguns momentos lá em cima, em alguns momentos para baixo. Que lindo. Mas ela não para. Deixa eu jogar para você. Afasta aqui para não bater ali no nosso coisa, que eu quero terminar o programa batendo bola, né? Ei, com a Carla Soraya. Não bate bola aqui no diálogo. Bate bola, jogo rápido, dizia a nossa repórter Marília Gabriela. Mas aqui é jogo de 1 hora, num diálogo tão bonito com essa jornalista e mestre de cerimônias, nutricionista, turismóloga, apresentadora de televisão, jornalista que passou do jornalismo para a área de entretenimento, mas que às vezes, e também trabalha com as duas áreas. E foi com ela o nosso encontro. Eu agradeço, Carla Soraya, pela sua presença tão linda. Quero dizer que eu estava nervosa para vir fazer esse programa, porque faz tempo que a gente combina fazer esse verdade. programa, mas Faz é pandemia, cirurgias e um monte de ias por aí. E agora eu passo a bola para você, que testemunhou esse encontro e que espero que reflita sobre o que a Carla falou, enfim, em função dessa interação que é o diálogo. Porque o diálogo não é uma entrevista. A entrevista você pode ter uma relação de perguntas e, independentemente das respostas, uma pergunta vira outra depois da outra. O diálogo é essa interação. Ela me pauta e eu pauto ela, entende? E é desse amálgama que nasce o que nós chamamos de diálogo. Portanto, agora a bola é do telespectador. E na próxima semana a gente vai estar... Corta para cá para poder falar com o telespectador. Isso, para estar com o telespectador. É contigo a bola. Na próxima semana a gente volta com mais um